Os jogadores do Internacional descansaram nesta segunda-feira. A reapresentação é na terça para o início da preparação visando o jogo do fim de semana contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O foco nesta terça também está nos adversários da briga por uma vaga direta para a Libertadores e também da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isto porque as 4 primeiras equipes da competição vão se enfrentar entre si em jogos que serão acompanhados de perto pelo elenco, comissão técnica e direção colorada. A gente fala também sobre interesses que acontecem no mercado de transferências. Um meia do Juventude que entra no radar do Inter e um atacante colorado que entra no radar de uma equipe da Rússia. Wesley rasga elogios a Roger e diz que ele é o melhor treinador com o qual o atacante trabalhou em toda a carreira. Os bastidores da goleada sobre o Red Bull Bragantino, que mostram Roger emocionado calçando chuteiras. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o dia de folga dos jogadores que descansaram depois da vitória goleada sobre a equipe do Red Bull Bragantino. O Inter vai ter uma semana cheia para trabalhar pensando no próximo compromisso contra a equipe do Flamengo e em função disso a reapresentação ela só acontece na terça-feira. O Inter deverá ter ainda assim alguns desfalques para essa partida. Um deles já está confirmado, que é Rafael Borré. Borré está fora da partida contra o Flamengo por ter sido suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bragabu. Em função disso, Valência será o titular. E na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo uma fala de Roger Machado a respeito da titularidade de Ener Valencia e o entendimento do treinador colorado sobre como Valencia encaixa bem para a partida contra a equipe do Flamengo, despertando muito otimismo de todos no ambiente do Inter. É só assistir o vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira aqui no canal, tá? Mas o foco colorado está nos jogos dessa terça-feira, onde 4 equipes que estavam à frente do Inter no Campeonato Brasileiro vão se enfrentar entre si. Os 2 líderes da competição, Palmeiras e Botafogo, se enfrentam às 9h30 da noite no Allianz Parque. E para esse jogo, o resultado ideal para o Inter é um empate ou uma vitória do Botafogo, depende da leitura. Mas são equipes que estão brigando pelo título e que vão se atrasar, fazendo com que o Inter possa encostar neles. O outro jogo é entre Flamengo e Fortaleza. Um jogo que também interessa ao Internacional e que neste sim, o empate é um resultado fundamental. Se uma das equipes vencer, o Inter fica na 4ª colocação. Se houver um empate, o Inter fica em terceiro. Quem perder o jogo fica fora da disputa do título praticamente. Mas são jogos importantes. A gente fala muito sobre o ambiente colorado que é motivado pela chance matemática que ainda existe do título do Campeonato Brasileiro e, portanto, são jogos que serão observados de perto pelo contexto colorado para saber no que vai dar, tá? Eu quero falar agora a respeito de mercado de transferências e de 2 situações, tá? Uma informação é a respeito do meia Lucas Barbosa, do Juventude, que trabalhou com o Roger Machado no Juventude, é um atacante pelo lado do campo, um meia que joga pelo lado do campo e que interessa, está no radar, está sendo monitorado pelo Internacional. Não houve ainda sondagem, propostas, acerto, nada do tipo, mas existe uma sondagem. É um jogador que foi indicado pelo técnico Roger Machado, que da mesma forma indicou o Matheus Friso, meia do Coritiba, que a gente já reagiu a lances dele aqui no canal. Lucas Barbosa é um jogador interessante que o Roger gosta bastante, que pode pintar no elenco colorado na próxima temporada, em especial, por exemplo, se o Juventude for rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Inter pode trazer esse jogador. Entra no radar colorado. E a outra movimentação de mercado que eu quero destacar aqui, ela vem da Rússia. E a informação de que Wesley está despertando o interesse do Krasnodar da Rússia, tá? O Krasnodar é o clube que tinha o Wanderson e que vendeu o Wanderson ao Internacional. O Inter atrasa algumas parcelas deste jogador e não desmente que atrasa algumas parcelas deste jogador. E o Krasnodar sondou a situação do Wesley, atacante do Internacional.
O Inter quer bastante dinheiro pelo Wesley, tá? No mínimo 15 milhões de euros. É o que o Inter entende que vale o Wesley, um jogador que veio para o Inter por 2, 3 milhões de euros aproximadamente, mas que é jovem. O Wesley tem 25 anos de idade. Ele é 99, tem 25 anos de idade. Tá fazendo uma temporada espetacular e por isso está sendo valorizado. E o Inter quer vender ele por 15 milhões de euros. É um jogador que deve ter procura de um certo mercado a partir da próxima temporada e surge através dele uma nova possibilidade de venda de um jogador que tem feito uma temporada absurda e que pode acabar rendendo muita grana ao Internacional. O objetivo do Inter é manter ele aqui dando o rendimento técnico que ele está tendo, tá? Aliás, sobre o Wesley concedeu entrevista para o Duda Garbi, no canal do Duda Garbi nessa semana, e uma fala dele vem repercutindo bastante e chama a atenção, porque ele diz que o Roger é o melhor treinador com o qual ele trabalhou na carreira, tá? E aí ele dá detalhes a respeito do que ele pensa do Roger Machado, que é um treinador que vai no detalhe com o jogador. Segundo Wesley, muitos treinadores simplesmente pedem para o jogador fazer determinada função e aí o resto é com o jogador. E o Roger não. O Roger chama o jogador, explica, dá ideias, debate, ensina. E isso tem feito a diferença também no ambiente do Internacional e no time do Internacional, que está rendendo bem. E por isso o Wesley destaca que o Roger, do que ele conhece agora, de pouco tempo de trabalho, o Roger está no Internacional há o quê? 3, 4 meses? O Roger é o melhor treinador que ele, Wesley, trabalhou recentemente. Uma fala bem forte do Wesley, que enfim tem sido um dos destaques do Internacional e um dos destaques dessa edição do Campeonato Brasileiro como um todo, tá? Para fechar, o Inter divulgou no final da noite dessa segunda-feira os bastidores da vitória sobre a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 4-1. E chama a atenção aquelas imagens que a gente já havia desenhado e já havia relatado, que o próprio Roger havia relatado na entrevista coletiva e que agora foi mostrado em imagem. O Roger no vestiário calçando chuteiras, a fim de mobilizar o seu grupo de jogadores, dizendo: olha, eu parei de jogar há 16 anos e ainda sinto falta, ainda me sinto como um jogador, é algo que vocês vão sentir. Então desfrutem do jogo dentro de campo. Um discurso motivacional muito forte do Roger Machado, que pegou esse sentimento de calçar uma chuteira no vestiário para dizer que queria se sentir mais parte, se sentir perto do campo, se sentir perto do gramado e mobilizar o grupo com isso, o técnico Roger Machado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente fez uma combinada na hora da dupla KTO dos resultados que interessam a dupla, que interessam o Internacional sobre título, tá? Uma vitória do Botafogo, um empate entre Flamengo e Fortaleza, deu uma odd 15. É uma odd interessante para você jogar, vai lá na KTO, tá? Lembrando que a KTO é um site de apostas proibidos para menores de 18 anos, onde você joga para se divertir com responsabilidade e lembrando que apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!